Parte 1. O grande avivamento. Capítulo 1. A colheita. Jesus disse: a colheita é o fim dos tempos. De agora em diante, até o fim dos tempos, mais pessoas virão a conhecer a Jesus do que em todo o tempo que transcorreu do Pentecostes até o dia de hoje. Antes do fim, o Evangelho terá sido pregado em todo o vilarejo de todas as nações da terra. Toda pessoa terá oportunidade de ouvir o seu nome. O conhecimento do Senhor cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. E muitas cidades inteiras e algumas nações inteiras se converterão a ele. A magnitude do que está para acontecer não se compara com nada que já tenha acontecido antes. Até mesmo o cosmos ficará eletrizado com o seu poder. Mais do que 1/10 do número de pessoas que já viveram, mais do que 1 bilhão de almas invocarão o nome do Senhor num verdadeiro compromisso com Ele, tendo como resultado uma verdadeira conversão. Essa colheita excederá todo o derramar anterior do Espírito e se fará de um modo bastante profundo. Jesus será pregado como Senhor e não apenas como Salvador. Durante o tempo desta colheita, o Evangelho vai se mudar de venha e seja salvo para dobre os joelhos, ele é o Rei. Essa é a 7ª e última trombeta ou mensagem a ser pregada. Esta mensagem não virá em palavras apenas, mas em poder e em demonstrações do Espírito sem precedentes. Há um outro aspecto da colheita que é do fim dos tempos, a ceifa do mal. Uma colheita constitui a ceifa de tudo o que foi semeado, tanto do que é bom como do que é mal. O mal que foi semeado no homem também estará frutificando durante esse tempo. Enquanto o trigo estará sendo colhido, os que são joio também estarão sendo tomados em feixes e reunidos. Entretanto, a colheita dos que são joio, na verdade, destina-se a facilitar a colheita dos que são trigo. A separação e a diferenciação entre as duas sementes se tornarão cada vez mais evidentes nos dias futuros. O homem do pecado, ou a personificação do homem do pecado, também se revelará totalmente e será perfeitamente identificado durante a colheita. Isso não é para se temer. Aquele que está em nós é muito maior do que o que está no mundo. E o menor dos que estão no reino de Deus tem mais poder do que todos os anticristos. Todavia, este que é mau terá de ser identificado, ou muitos, desnecessariamente, serão feitos cativos por ele. Subtítulo: A mobilização. Esta visão é dada para encorajar e preparar aqueles que serão obreiros nessa grande obra. Ela inclui certos eventos eclesiásticos e do mundo que se relacionam com esta preparação. Estas coisas não são compartilhadas com o propósito de propiciar uma excitação emocional, mas porque a informação é necessária para a igreja cumprir a sua missão. Agora é hora de nos despertarmos, de estarmos sóbrios espiritualmente e de nos darmos totalmente aos propósitos para os quais fomos chamados. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Agora é a hora em que temos de andar de maneira digna do nosso chamado. Cada cristão tem uma tarefa específica a realizar. Todos nós fomos chamados para um propósito. O Senhor deseja que todo homem,
cujo nome está escrito no livro da vida, veja o seu próprio nome escrito nesse livro, saiba que é conhecido pelo Senhor e veja claramente o plano de Deus para a sua vida. Nos dias que virão, será reunido o exército mais poderoso que jamais foi formado. Esse exército não será equipado com armas de fogo nem com espadas, mas poder algum do céu ou da terra prevalecerá contra ele. Sua liderança não será identificável e, em alguns casos, será invisível, mas jamais uma organização humana igualou-se à sua disciplina e determinação. Esse exército foi recrutado pelo próprio Senhor. Ele o treinará e o liderará. Quando a batalha se tornar patente, os que compõem esse exército marcharão em perfeita ordem, sem se desviar da direção que devem seguir, não forçando o caminho uns dos outros e não cedendo a nada em sua determinação de batalhar, sendo que o menor deles tem mais poder do que o maior dos seus inimigos. Esse é o exército de Deus que foi imaginado pelos profetas e que em breve será uma realidade. Para fazer parte deste exército, será necessário um treinamento e uma disciplina espiritual que excederá a disciplina física e mental requerida das unidades militares de primeira linha. Com relação a isso, me foi dado a ver um cavalo de guerra. Essa criatura tinha sido selvagem e facilmente se amedrontava em reações espontâneas e incontroláveis. Mas depois de um treinamento adequado, ela tinha condições de atacar mesmo diante de canhões, espingardas e sabres, e nunca perdendo a sua compostura. Na confusão mais ensurdecedora da batalha, esse cavalo podia sentir e responder ao gentil toque do joelho ou do calcanhar do seu amo, que o dirigia a mudar de rumo ou alterar o seu passo. Tal será a disciplina do ministério do último dia que está por vir. Apesar da confusão e do barulho da batalha, a igreja estará tão ligada ao seu amo que ela sentirá e responderá a todo o toque terno que ele lhe der. Assim como o cavalo de guerra, não devidamente treinado, poria a si mesmo e o seu amo em perigo, aqueles que hoje não se submetem à disciplina do Senhor estarão em grande perigo nos dias que virão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Subtítulo: As maravilhas das eras. O Senhor preparou um ministério para este último dia, que será algo que deslumbrará homens e anjos. Os que dele participarão não serão egoístas nem exibidos e, na sua maioria, permanecerão desconhecidos do mundo e de grande parte da igreja. Suas obras e ensino comoverão nações, mas muitos deles desaparecerão no meio das multidões, antes mesmo de serem conhecidos. Muitos dos apóstolos e profetas mais poderosos permanecerão incógnitos e não serão vistos pelo público. Eles não têm desejo algum de construir grandes ministérios e não cobiçarão a fama e a fortuna. São celibatários espirituais, não violentarão a noiva. Assim como um eunuco devota-se totalmente ao preparo da noiva para o rei e não tem desejo algum por ela, esses se devotarão completamente ao preparo da igreja para o seu rei. Todo o seu propósito é ver a alegria do rei, porque são verdadeiramente amigos dele.
Eles o seguirão por onde quer que ele for. Conquanto muitos de seus pares tenham procurado fazer com que seus ministérios venham a aparecer e sejam promovidos, aqueles têm se preparado sem alarde, tal como fez Jesus em seus primeiros 30 anos, enquanto outros estão avançando em seu ministério, muitos daqueles têm recuado, enquanto outros estão construindo e erguendo seus impérios. Aqueles têm estado no processo de cavar fundações, procurando reforçar suas bases e aprofundar suas raízes. Embora não em rebelião e com frequência se lastimando diante da situação, aqueles geralmente não estão em harmonia com uma grande parte da igreja. São aqueles sobre quem foi dito: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Quando a batalha se tornar patente, muito da liderança da igreja terá ganho sua posição através da autopromoção e da manipulação política. Muitos dos que são considerados generais pelas pessoas em geral serão soldados rasos aos olhos de Deus. Alguns dos que estão nas fileiras mais baixas aos olhos humanos serão generais de alto nível para Deus. Esses nem mesmo estarão buscando status ou posição na igreja no tempo presente, mas, sem alarde e às vezes sem serem até mesmo vistos, estarão dirigindo a estratégia do tempo final da igreja. Sua autoridade estará na sua sabedoria. Como Estevão, que era apenas um diácono, mas cuja sabedoria e poder fez com que irrompesse um fogo que deu um novo curso ao cristianismo, essa nova geração, sem fama e sem posição, dirigirá alguns dos maiores eventos da história. Embora os homens nunca venham a conhecer muitos deles, toda a multidão dos que estão no céu e no inferno os tem conhecido desde o princípio. Depois de Jesus, o inimigo jamais temeu alguém tal como teme esses mensageiros de poder que não se voltam para si mesmos. Assim como ele tentou destruir Moisés e Jesus matando as crianças, sua atual investida através de abortos, drogas e enfermidades é uma tentativa desesperadora de destruir esses mensageiros antes que se tornem maduros. Alguns deles serão os que foram arrastados pela escória do pecado humano, por traumas e por desespero, antes de se terem despertado. Eles amarão muito, porque de muitas coisas eles foram perdoados e por terem sido libertos de muitas amarras. Com a profundidade que o inimigo tenha posto neles, as suas bases, o Senhor os alcançará e os encherá após a sua libertação. Outros terão sido criados em abrigos religiosos, mas o bem que conhecem provirá da árvore do conhecimento e não da árvore da vida. Como Saulo de Tarso, esses lutarão numa angústia religiosa até serem libertos. Então serão usados para porem o machado ao pé da árvore, que tem causado toda a morte desde o princípio. Esses brilharão com a luz da árvore da vida e trarão cura às nações. Subtítulo: Os pés do corpo. O Senhor começou a formar o seu corpo no dia de Pentecostes. Pelos séculos, ele continuou a construir este corpo, acrescentando-lhe aqueles que venceram em cada época. Os últimos membros a serem acrescidos ao seu corpo são, metaforicamente, referidos como sendo os pés. Assim como os nossos pés
tocam a terra enquanto o restante do corpo permanece ereto no ar, os pés do corpo do Senhor, ao tocarem a terra, representam o corpo todo que está inteiro nos lugares celestiais. As Escrituras dizem que todos os inimigos do Senhor serão esmagados debaixo dos seus pés. Mesmo assim, os pés não estão agindo sozinhos, mas estão simplesmente cumprindo e executando o que foi preparado por todos aqueles que vieram antes deles. Quando perguntaram a Jesus com que autoridade ele fazia as suas obras, ele lhes respondeu com uma pergunta: o batismo de João era do céu ou dos homens? Esta não era uma pergunta arbitrária. A resposta a ela era a resposta à pergunta que eles tinham feito. Jesus tinha credenciais que excediam as de quem quer que fosse com quem eles tivessem andado neste mundo. Da primeira profecia dada à mulher sobre a sua semente que esmagaria a serpente e por toda uma interminável cadeia de profetas e homens justos, incluindo-se todo o ritual da própria lei deles, toda a palavra apontava para ele, Jesus, Yeshua. João foi como que um representante daquela ordem que havia preparado o caminho do Senhor e que tinha testificado de que Jesus era verdadeiramente o Cordeiro de Deus. Ser batizado por João foi reconhecer o seu testemunho quanto àquele que tinha nascido rei. Os pés do corpo de Cristo carregarão as credenciais para todos os que vieram antes deles. Eles se juntarão entre si como nenhum outro corpo constituído de pessoas jamais se juntou, mas eles também se ligarão aos cristãos verdadeiros de todas as épocas que vieram e profetizaram este dia. Como Jesus prometeu, as coisas que ele fez e até coisas maiores viriam a ser feitas em seu nome, porque ele teria que ir até o Pai. Seus fiéis logo terão um poder e uma autoridade sem precedentes. Num futuro próximo, a igreja não mais estará olhando para trás para a igreja do primeiro século com certa inveja por causa das grandes façanhas daqueles dias, mas todos estarão dizendo que o Senhor deixou de fato o seu melhor vinho para o fim. Os tempos mais gloriosos de toda a história têm chegado a nós. Vocês que chegaram a sonhar que um dia estarão conversando com Pedro, com João e com Paulo, vocês vão se surpreender quando descobrirem que todos eles que estavam ansiosos por falar com vocês. Vocês foram escolhidos para ver a colheita, o fruto das sementes que eles plantaram. Chegamos ao tempo mais abençoado de andar com Deus. Mas não sejamos arrogantes. Os pés não teriam serventia alguma sem o restante do corpo. E não estaríamos onde estamos se não fosse por causa daqueles que sacrificaram a vida antes de nós. Estando os pés ligados com o restante do corpo, todo o corpo estará se regozijando pelo triunfo desse dia e recebendo o seu fruto. Notas. Mateus capítulo 13, versículo 39, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Mateus 13, versículo 39. 1 João 4, versículo 4, 2 Coríntios 5, versículo 15, Hebreus 3, versículo 7 a 8, Mateus 11, versículo 17,
Marcos 11, versículo 30 e João 14, versículo 12. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.